Meu marido deixava fios brancos na banheira todos os dias. Grávida, eu sempre me perguntava o que aquilo podia ser. Sempre que eu perguntava a ele, desconversava e arrumava uma desculpa qualquer. Um dia, fui levada às pressas ao hospital com fortes dores abdominais. Quando o médico me atendeu, ficou em choque. Sou Ana, uma mulher de 30 anos, dona de casa. Conheci Ricardo há 5 anos, quando trabalhávamos juntos. Ele era um funcionário dedicado e responsável em uma grande empresa e, graças ao seu empenho, ganhava um bom salário. Nos aproximamos quando fui designada para a equipe dele em uma das subsidiárias, e logo me encantei com seu jeito atencioso e gentil. Ricardo era querido pelos colegas e admirado pelo chefe. Eu, sempre tímida e levando tempo para me abrir com as pessoas, logo passei a admirá-lo profundamente. Quando Ricardo me chamou para sair, senti uma mistura de surpresa e curiosidade. Aos poucos, fui conhecendo um lado dele que me parecia acolhedor e genuíno. No dia em que me pediu em casamento, ele me olhou com aquele sorriso gentil e disse que gostava do meu jeito modesto e que achava minha aparência simples e natural muito atraente. Mesmo surpresa com a forma direta como ele expressou seus sentimentos, senti uma alegria intensa. Pedimos ao chefe de Ricardo que fosse nosso padrinho, e nos casamos pouco depois, acreditando estar construindo um futuro sólido juntos. Nosso primeiro ano de casados passou sem grandes problemas, estávamos totalmente envolvidos na nossa nova vida. Contudo, a partir do segundo ano, a dificuldade de conciliar o trabalho e as tarefas domésticas começou a me afetar. Ricardo parecia ter esquecido nossa promessa de dividir as responsabilidades da casa. Aos poucos, ele passou a jogar todo o peso do trabalho doméstico sobre mim. Sei que é difícil, Ana, já que você também trabalha em tempo integral, mas eu não consigo relaxar com a casa bagunçada, ele dizia, sem se dar conta do quanto eu já estava me esforçando para manter tudo em ordem. Eu fazia o máximo para manter tudo em ordem, lavava os pratos, cuidava das roupas, mas não conseguia aspirar o apartamento todos os dias, o que deixava uma leve camada de pó nos cantos. Ainda assim, Ricardo continuava com suas críticas, insistindo que a casa deveria estar sempre impecável. Nosso apartamento era pequeno, e aspirar de manhã cedo ou à noite incomodaria os vizinhos, mas Ricardo parecia ignorar essa questão. Curiosamente, ele exigia limpeza em toda a casa, mas seu escritório era um verdadeiro caos. Ele sempre me pedia para não entrar lá, mas um dia, ao espiar pela porta, fiquei chocada com o que vi. Embalagens de lanches vazias, latas de bebidas e revistas espalhadas por todo lado, a ponto de quase não haver espaço para andar. Aquilo me horrorizou, mas ele não percebia a contradição. Com o tempo, ele passou a criticar também as refeições, reclamando que eu só aquecia pratos prontos e dizendo que sentia falta de comida fresca todos os dias. Comparou as refeições caseiras que eu preparava nos fins de semana com os pratos prontos durante a semana, e eu tentei explicar que era impossível manter a casa impecável, cozinhar tudo do zero e ainda trabalhar em tempo integral sem ajuda. Então, certo dia, ele sugeriu algo que me pegou de surpresa, como se fosse um pedido carinhoso: por que você não deixa um emprego, Ana? Poderia ser dona de casa em tempo integral. Eu trabalho mais para cobrir as despesas. Essas palavras me deixaram com um aperto no coração. A ideia de abrir mão do meu trabalho, que eu tanto amava, me pesava profundamente. Ser apenas dona de casa vai ser melhor para você, que eu trabalho mais para compensar, ele insistiu, com um tom que parecia carinhoso, mas que me causou uma estranha sensação de desconforto. Ele afirmava estar preocupado com meu bem-estar, e eu comecei a me questionar sobre o futuro. E se tivéssemos um filho? Será que nosso orçamento apertado daria conta de uma família? Enquanto eu hesitava, ele me olhou com aquele sorriso doce que sempre me desarmava. Ana, ver você exausta todos os dias me deixa preocupado. Gostaria tanto que você ficasse em casa e cuidasse de tudo com mais tranquilidade. Eu sentia tanto orgulho do meu trabalho, adorava o ambiente e tinha planos de continuar até me aposentar. E não queria ser um peso para Ricardo. Assim, depois de muita hesitação e pesar, me despedi dos meus colegas e do chefe. Sempre fui tímida, mas quando criava laços, esses vínculos eram profundos.
Ao abrir mão de algo que amava, prometi a mim mesma que valorizaria Ricardo ainda mais, tentando compensar essa grande mudança. No início, Ricardo me tratava com carinho e atenção. No entanto, com o tempo, à medida que eu me tornei financeiramente dependente dele, comecei a notar uma mudança preocupante em seu comportamento. Ricardo passou a adotar uma postura controladora, e a primeira situação que me deixou chocada foi durante uma simples consulta médica. Eu costumava ir a uma clínica ortopédica onde era atendida por uma médica de confiança, mas, após algum tempo, ela se aposentou, e seu filho, que tinha cerca de 20 anos, assumiu as consultas. Quando mencionei a Ricardo que ainda precisava continuar o tratamento lá para me recuperar de uma torção no tornozelo, ele reagiu com descontentamento. Não vá mais lá. Vamos mudar para um hospital em outra cidade onde tenha uma médica, ele disse, em um tom que nunca havia usado antes. Tentei argumentar que o hospital havia sugerido que eu terminasse o tratamento com um novo médico para garantir uma recuperação completa, mas Ricardo levantou a voz de maneira inesperada. Só de pensar em um jovem tocando sua perna me dá repulsa. Como você pode estar tranquila com isso? Fiquei em choque. Era apenas uma consulta médica, mas, para evitar conflitos, acabei cedendo e aceitei mudar para outra clínica. No início, seu ciúme parecia quase engraçado, mas isso logo perdeu a graça. Pouco tempo depois, ele começou a se incomodar com outras coisas. Quando comentei que minha cabeleireira entraria em licença maternidade e que um cabeleireiro homem cuidaria dos meus cortes, Ricardo ficou visivelmente irritado. Sem que eu soubesse, ele foi ao salão investigar, e ao voltar, começou a criticar o profissional. Pagar $50 por um corte de cabelo desse cara é um absurdo. Por que você não procura outra pessoa? Surpresa, perguntei a Ricardo por que ele insistia tanto para que eu mudasse de cabeleireiro, e ele reagiu com ironia, insinuando que o cabeleireiro era popular entre as clientes só por causa da aparência. Ah, você sabe como esses caras são, provavelmente dá em cima das clientes. Dizem que ele é casado e tem filhos, mas deve estar traindo a esposa, comentou, zombando. Expliquei que o profissional era excelente e que o valor estava na média da região, mas ele rebateu, irritado. Mesmo assim, só de pensar naquele cara tocando seu cabelo me deixa tão frustrado que nem consigo dormir à noite. Seu tom era exagerado e possessivo, mas para evitar mais discussões, acabei cedendo e mudei de salão. A partir daí, Ricardo começou a implicar com qualquer saída minha, mesmo que fosse rápida. Uma dona de casa não deveria ficar tanto tempo fora. Você deveria se dedicar mais a mim, ele dizia, enquanto eu tentava explicar que, apesar de fazer todo o trabalho doméstico, eu também precisava de um tempo para mim. Cheguei a sugerir voltar a trabalhar meio período, para me sentir útil fora de casa, mas ele foi categórico, de jeito nenhum. O trabalho doméstico certamente iria ser mal feito, e sou eu quem sustenta a casa. Por que você está insatisfeita? Essas palavras me deixaram sem chão. Conversando com minha amiga de faculdade, Tânia, ela também ficou surpresa. Ricardo é outra pessoa no trabalho, disse ela, perplexa. Ele nunca demonstra desdém pelas mulheres lá, mas parece que, em casa, ele adota um machismo preocupante. Tânia me aconselhou a procurá-la se a situação piorasse e me garantiu que estaria ao meu lado. Agradeci com um sorriso, mas, aos poucos, fui perdendo a vontade de sair de casa. Passei a maior parte dos dias me sentindo cada vez mais sozinha e desanimada. Algum tempo depois, comecei a me sentir mal e, estranhando os sintomas, fiz um teste de gravidez. Ao ver o resultado positivo, caí em lágrimas no banheiro. A felicidade era indescritível, pois, com a minha idade, eu já estava quase perdendo as esperanças de engravidar. Quando contei a Ricardo, ele ficou tenso por um instante, mas logo esboçou um sorriso. Não posso acreditar, Ana. Bom, vá fazer um check-up no hospital. Vamos garantir que seja uma médica atendendo, certo? Ele sugeriu que esperássemos um pouco antes de contar aos nossos pais, para ter certeza de que tudo estaria bem. Embora suas palavras me incomodassem, eu sabia que ele tinha certa razão. Decidi me concentrar em ter uma gravidez saudável e aproveitar cada momento dessa fase tão sonhada.
Mas, ao contrário do meu entusiasmo, Ricardo parecia indiferente à ideia da gravidez. Ele sempre havia dito que não gostava de crianças e que, se eu não conseguisse engravidar naturalmente, não deveríamos insistir. No fundo, eu esperava que seus sentimentos mudassem agora que o bebê estava a caminho. Afinal, muitas pessoas dizem não gostar de crianças até terem as suas. Para tentar envolvê-lo nesse momento especial, eu trazia o assunto à tona todos os dias. Comentava sobre nomes modernos, como Ora e Freia, e sobre como nomes unissex estavam em alta. No entanto, Ricardo ficava absorto no celular, mal prestando atenção ao que eu dizia. Um dia, perguntei diretamente: "E você, Ricardo? Que tipo de nomes você gosta?" Ele me olhou brevemente e respondeu, de forma seca: "Não vê que estou ocupado? Deixo isso por sua conta." Tentei esconder minha decepção, mas era evidente o quanto ele estava distante. Em outra ocasião, perguntei se ele tiraria um dia de folga para me acompanhar em uma das consultas do pré-natal. "Por que um homem deveria ir?" "Não faz diferença para mim", ele respondeu, o rosto impassível. Senti minhas bochechas queimarem. Era estranho ouvir algo tão frio de alguém que logo seria pai. Ele ainda completou, com um meio sorriso: "Não sou bom com filmes de terror, então me poupe da sala de parto, ok?" A comparação me deixou arrasada. O parto era um momento delicado e arriscado, e eu esperava poder contar com o apoio dele. Com os enjoos matinais, a sonolência e o cansaço extremo, já estava difícil lidar com a gravidez. Passei a maior parte do tempo deitada no sofá, sem forças para cozinhar ou cuidar da casa. Ricardo não parecia se importar, pelo contrário, ele ficava irritado com a minha falta de energia e reclamava constantemente. Parecia que ele até se continha nas reclamações quando me via tão esgotada, constantemente indo ao banheiro por causa dos enjoos e tentando manter a casa em ordem. Um dia, enquanto passava pelo corredor com a roupa suja, ouvi o chuveiro desligando e lembrei dos fios brancos que sempre apareciam flutuando na banheira após o banho dele. Eram fios finíssimos, mais finos que um fio de cabelo humano, com cerca de 3 centímetros de comprimento. Perguntei a Ricardo sobre aqueles fios brancos, e após uma breve pausa, ele apenas riu e deu de ombros. "Ah, é só sujeira. Você pode relaxar um pouco com essa obsessão por limpeza, não é?" Fiquei desconfortável com a resposta evasiva, mas decidi não insistir. No entanto, incomodada com a ideia de tomar banho em uma banheira com aqueles fios misteriosos, passei a usar apenas o chuveiro por enquanto. Nessa época, Ricardo começou a chegar cada vez mais tarde, alegando compromissos no trabalho e viagens de negócios frequentes. Eu me perguntava se esse comportamento distante tinha algo a ver com a tensão crescente entre nós. Numa sexta-feira, ele se aproximou de mim com um sorriso incomum. "Vou para Chicago amanhã para uma viagem de negócios. Sinto muito por te deixar sozinha por uma semana, especialmente com os enjoos e tudo mais. Mas faz parte do trabalho, não é? Você vai ficar bem, certo?", disse ele, num tom que parecia mais despreocupado do que solidário. Concordei, tentando esconder a preocupação que crescia dentro de mim. "Ah, e tem mais uma coisa", disse Ricardo, animado, entregando-me uma elegante caixa branca. Ao abrir, vi 7 pequenos frascos de óleos alinhados com tampas pretas, e ao lado, uma série de sachês de chá. "Esses são chás especiais", ele explicou com entusiasmo. "São conhecidos por ajudarem com enjoos matinais." A esposa de um colega usou e voltou a ter apetite rapidamente. "Funciona mesmo." Perguntei como deveria usá-los, e ele me explicou que era para tomar uma xícara dos chás todas as noites, além de usar o óleo no banho, que ajudaria a relaxar. Embora eu não fosse muito fã de ervas desconhecidas, aceitei, tocada pela preocupação de Ricardo. Ele ainda me entregou um bilhete com instruções detalhadas. Na nota, ele enfatizava: "Use isso todos os dias, que é importante para o seu bem-estar e para o do bebê." Agradeci, achando o gesto cuidadoso. Após a partida de Ricardo, comecei a usar o óleo no banho e a tomar os chás todas as noites, seguindo as instruções à risca. Com o desaparecimento dos fios brancos na água, me senti mais tranquila para mergulhar no banho e deixar o aroma relaxante me envolver.
Já os chás, embora fortes e de sabor um pouco amargo, traziam uma sensação de calor que me acalmava. Nos primeiros dias, não senti grandes mudanças, mas notei que meu apetite começava a voltar, o que me trouxe uma nova esperança. No entanto, no quinto dia, logo após o banho e o chá, senti uma dor forte na parte inferior do abdômen. Inicialmente, achei que fosse um desconforto passageiro, talvez algo leve. Mas a dor foi se intensificando rapidamente, a ponto de me fazer gemer de agonia. Vesti qualquer roupa que encontrei, com o coração disparado, e chamei uma ambulância. Ao chegar ao hospital, tomada pelo medo de que algo pudesse ter acontecido com o meu bebê, fui atendida com urgência. O médico, visivelmente preocupado, perguntou sobre o que eu estava ingerindo. Quando mencionei os chás, ele me olhou seriamente e explicou que certas ervas podem causar contrações e são estritamente proibidas para grávidas. Esses chás poderiam ter causado uma perda espontânea, ele disse, com um tom grave. Senti como se o mundo escurecesse ao meu redor, e um vazio tomou conta de mim. Mesmo fraca, pedi ao médico que fizesse um exame urgente. Felizmente, o bebê estava bem, e me informaram que, com descanso, meu corpo se recuperaria. Passei a noite no hospital, ansiosa e sem conseguir dormir, e voltei para casa de táxi na manhã seguinte. Em casa, ainda atordoada, eu não conseguia acreditar que havia seguido as instruções de Ricardo exatamente como ele dissera, e por causa disso, coloquei nosso bebê em risco. Uma urgência tomou conta de mim, eu precisava confrontá-lo. Esperei a hora do almoço e liguei para o celular de Ricardo, mas ele não atendeu. Cada chamada ignorada aumentava minha angústia, e um pressentimento sombrio crescia em meu peito. Suas mudanças recentes, o comportamento frio, as horas extras constantes e as viagens de negócios repentinas agora pareciam formar um quadro perturbador. Histórias de maridos traindo suas esposas grávidas começaram a ecoar em minha mente, e eu decidi verificar com Tânia, mesmo sabendo que poderia estar interrompendo seu intervalo. Quando ela atendeu, expliquei o que estava acontecendo, e do outro lado da linha ouvi Tânia engasgar. Então, você está em casa agora? O que aconteceu? Tânia perguntou, surpresa. Sim, estou em casa. O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu trêmula, sentindo uma apreensão crescer. É que, Tânia hesitou antes de continuar. Ouvi dizer que você estava na casa dos seus pais, descansando por causa dos enjoos, e que o Ricardo estava com você. O lugar é afastado, e eu imaginei que ele não queria que você se esforçasse respondendo mensagens. Meu coração apertou, e comecei a me perguntar o que aquilo realmente significava. Tânia, estou em casa. O que você quer dizer? Ricardo não está numa viagem de negócios para Chicago? Do outro lado, Tânia suspirou fundo, como se ponderasse o que dizer. Olha, Ana, talvez o Ricardo esteja querendo dificultar sua comunicação para que você não descubra algo, talvez ele esteja escondendo alguma coisa. Já pensou que ele pode estar com outra pessoa? A ideia me deixou gelada. Ah, Ana, tem mais uma coisa, continuou Tânia. Uma funcionária da empresa tirou folga no mesmo período. Deixe-me ver. Sim, é a Cindy, do departamento de contabilidade. Quero o endereço dela. Sim, por favor, respondi, com a voz trêmula, mas a raiva já superando o choque. Tinha certeza de que Ricardo estava com ela. Peguei o endereço, e sem pensar duas vezes, dirigi até lá. Com o coração disparado e a mente fervilhando de indignação, estacionei em frente ao prédio e fiquei esperando que eles aparecessem. Depois de cerca de 1 hora, vi um casal vindo do outro lado da rua, de mãos dadas. Era Ricardo, ao lado de uma mulher vestida de forma chamativa, com maquiagem pesada, era Cindy, sem dúvida. Ele carregava uma bolsa cheia, e o sorriso entusiasmado em seu rosto reacendeu uma raiva ardente dentro de mim. Ele estava me traindo descaradamente, enquanto eu passava por um pesadelo. Como ele podia ser tão cruel? Me escondi rapidamente atrás de um carro estacionado, prendendo a respiração enquanto eles se aproximavam da entrada do prédio. Não consegui ouvir tudo claramente, pois falavam em um tom baixo, mas o suficiente para captar pedaços que me deixaram em choque.
Mal posso esperar para morarmos juntos, Ricardo, ouvi Cindy dizer, quase num sussurro, enquanto olhava discretamente ao redor. Vi quando ele concordou, parecendo tão cuidadoso quanto ela, mas com um olhar frio que me deu arrepios. Se o plano funcionar, ele murmurou, num tom tão calculista que mal o reconheci, podemos empurrar a Ana de volta para a casa dos pais. Cindy sorriu de lado, encostando-se nele de maneira íntima. E se ela perder o bebê? Bom, se ela estiver emocionalmente abalada, ninguém vai questionar se a gente decidir viver separado. Meu coração parecia encolher a cada palavra. Eles riram de forma contida, como se compartilhassem um segredo perverso. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas, implacáveis, expondo a traição de Ricardo e sua frieza. Mantive-me abaixada, engolindo as lágrimas, paralisada pelo choque e pelo ódio que crescia em mim. Eles olharam ao redor uma última vez antes de entrar no prédio, sem nem ao menos imaginar que eu estava ali, ouvindo cada palavra desse plano doentio, escondida nas sombras, com o coração dilacerado e um único pensamento em mente: vingança. Eles entraram no prédio, e eu fiquei sentada no carro, paralisada, enquanto aquelas palavras ecoavam na minha mente como facadas. Cada frase deles era um golpe, cada riso uma humilhação. Lágrimas de frustração e vergonha escorreram pelo meu rosto enquanto sentia meu estômago se revirar de raiva e desgosto. Como pude ser tão cega? Como pude confiar em alguém assim? Culpava-me por não ter percebido antes. Com o coração partido e uma fúria avassaladora dentro de mim, deixei a cabeça cair contra o volante, determinada a não permitir que eles saíssem impunes. Me permiti soluçar por um tempo, mas, eventualmente, ergui a cabeça, cerrei os dentes e prometi a mim mesma que Ricardo e Cindy iriam pagar por tudo. Eu nunca os perdoaria. Depois, à tarde, fui com Tânia até o apartamento de Cindy. Tânia havia tirado a tarde de folga para me ajudar, e eu estava decidida a confrontá-los. Para evitar sermos vistas pela câmera do interfone, me escondi no corredor de entrada enquanto Tânia chamava Cindy pelo interfone. A voz doce e despreocupada de Cindy soou: "Oi, Tânia. O que te traz aqui?" Tânia, mantendo um tom casual, respondeu: "Oi, Cindy. Achei que seria bom trazer uns documentos. Você esqueceu alguns materiais na sua mesa." Cindy, sem desconfiar de nada, respondeu alegremente: "Oh não. Obrigada, Tânia. Vou descer para buscar." Tânia, insistindo, completou: "Não se preocupe, posso levar até o seu apartamento." Com isso, Cindy, satisfeita, disse: "Claro, vou destrancar a porta." Assim que a porta do prédio se abriu, subimos no elevador até o andar dela. Para evitar as câmeras, fiquei alguns passos atrás de Tânia, enquanto ela chamava Cindy na porta. Em poucos instantes, Cindy apareceu, vestida com um roupão casual, o que indicava que estava em seu momento mais íntimo de descanso. Ao me ver, seu rosto congelou de choque, e ela soltou um grito agudo, tentando fechar a porta rapidamente. Mas enfiei minha bolsa na fresta antes que ela conseguisse, empurrando a porta e forçando-a a abrir. Cindy, derrotada, recuou, deixando-nos entrar. Foi então que, vindo do final do corredor, ouvi uma voz familiar. Avancei silenciosamente até uma sala semi-aberta e espiei. Ricardo estava lá, de cueca, sentado confortavelmente, enquanto escovava um gato de pelo longo e branco. "Você é um bom menino, Atum", disse ele, num tom carinhoso que eu quase não reconheci. "Vou te dar um petisco depois. Seu pelo está tão macio hoje. Você é o gato mais lindo do mundo." Naquele momento, tudo fez sentido. Aqueles fios brancos que eu encontrava na banheira eram pelo do gato de Cindy. Ricardo, tão acomodado na intimidade com o animal dela, sequer se preocupava em se lavar completamente antes de ir para casa. A cena de Ricardo, seminu e envolvido em tanta dedicação ao gato de outra mulher, enquanto ignorava o próprio filho que eu carregava, fez meu sangue ferver. Uma onda de raiva me tomou por completo ao vê-lo demonstrar tanto afeto ao gato de Cindy, como se aquele animal importasse mais para ele do que nosso próprio bebê. O gato, que parecia pressentir minha fúria, se encolheu, assustado, e correu para um canto do quarto. "Que foi, Atum? Vem brincar com o papai", disse Ricardo,
em uma voz exageradamente suave. Não consegui mais me conter e entrei na sala, com o olhar firme e as palavras afiadas. Desde quando você é pai de um gato? Ou será que foi a Cindy quem engravidou? Os olhos de Ricardo se arregalaram ao me ver ali, surpresa que claramente o deixou desconcertado. Ele balbuciou algo para se justificar, mas antes que pudesse completar uma frase, Cindy surgiu logo atrás, abraçando-o com familiaridade e sorrindo de forma presunçosa. Está tudo bem, Ricardo. Deixa que eu cuido disso, disse Cindy, rindo como se a situação fosse uma grande piada. A cena dos dois juntos, ele quase sem roupas, me deixou dividida entre a fúria e a incredulidade diante do absurdo daquela situação. Com um sorriso provocador, Cindy se virou para mim e perguntou: como você está se sentindo? Achei que já estivesse acostumada com os enjoos matinais. Mas, já que está aqui, parece que está tudo bem. Ainda está tomando os chás, não é? Assim, mãe e bebê ficam saudáveis. Ela soltou uma risada sarcástica, enquanto Ricardo, ao lado dela, me olhava com uma expressão de falso desapontamento, o que só inflamava minha raiva. Respirei fundo, tentando manter a calma. Tomei os chás porque confiei que Ricardo queria o meu bem. Mas a dor que senti foi tão forte que precisei chamar uma ambulância, eu disse, sentindo o desespero se transformar em indignação. Cindy interrompeu com um tom açucarado, mas cheio de veneno. Que pena. Um bebê que o papai não quer deveria simplesmente desaparecer, não acha? As palavras dela me atingiram como uma facada. O quê? Vocês tentaram tirar a minha vida e a do meu bebê, gritei, incapaz de conter minha indignação. Ricardo sorriu com desprezo, e sem hesitação, respondeu: esse bebê nem nasceu ainda. Tratar como uma pessoa é ridículo. Ou será que você está inventando tudo isso só para chamar atenção? Meu cérebro parecia ferver de tanta raiva enquanto os via rindo do meu sofrimento e da minha gravidez. Tirei do bolso a foto do ultrassom e mostrei a eles. Isso é real. Meu bebê é real. Ricardo debochou, dizendo: talvez essa foto seja de outra mulher grávida. Sua barriga ainda está lisa. Como posso confiar que é meu filho? Tânia, que estava ao meu lado desde o início, interveio, repreendendo-os com firmeza. Mas Ricardo e Cindy apenas sorriram com cinismo, como se a dor que causavam não significasse nada. Bem, mesmo que seja meu filho, eu não o quero, disse Ricardo, suas palavras dilacerando meu coração. Era uma crueldade que eu não podia acreditar estar ouvindo dele. Por que você nega tanto? Perguntei, tentando segurar as lágrimas que já brotavam. Você odeia tanto a ideia de ser pai? Isso te incomoda tanto assim? Ricardo franziu a testa, a irritação evidente em seu rosto, e respondeu bruscamente: é claro que odeio. Quem vai cuidar de mim quando o bebê nascer? Então, como se estivesse destilando tudo o que guardava de rancor, ele começou a soltar uma enxurrada de críticas cruéis. Você costumava ser atraente quando nos casamos, mas com o tempo ficou feia. A gravidez só piorou isso. Você está magra, pálida, e sua pele perdeu qualquer traço de feminilidade. Apontando para mim com desdém, ele disse: é vergonhoso se chamar de minha esposa com essa aparência. Eu nunca deveria ter me casado com uma mulher com sua idade, você já está velha e acabada. Ricardo cuspiu as palavras com desprezo. Eu olhei para ele, sentindo o peso de cada palavra venenosa. E você, Ricardo, retruquei, com um pouco de dignidade que ainda conseguia reunir, também está barrigudo e perdendo cabelo. Já é um homem de meia idade. Ele ignorou meu comentário, impassível, e continuou. Além disso, tudo o que você fala ultimamente é sobre o bebê. Parece que você esqueceu quem é o mais importante aqui. Como minha esposa, você deveria me colocar em primeiro lugar. Eu não me importo com o bebê que está na sua barriga. Aquelas palavras foram a prova final de que o homem com quem eu havia casado não existia mais, ou talvez ele nunca tivesse existido de verdade. Fiquei pasma. As palavras dele soavam infantis, e naquele momento ficou claro que tanto o bebê quanto eu seríamos infelizes com Ricardo como pai. Cindy, que até então ouvia tudo com uma expressão satisfeita, entrou na conversa.
Ricardo merece alguém mais jovem e bonita, não uma bruxa velha. É claro que ele deveria estar com alguém como eu, uma beldade jovem. Cindy riu, a frieza em sua voz me arrepiando. Você achou mesmo que aqueles chás e óleos eram para o seu bem? Cada detalhe foi planejado para que você perdesse esse bebê. Ricardo sabia que você não desconfiaria de um presente dele, muito menos de chás que prometiam ajudar com os enjoos matinais. Mas, na verdade, eles tinham um efeito contrário. Ele sabia que a mistura poderia causar contrações e colocar a gravidez em risco. Com isso, ele não teria que pagar pensão e, assim, poderia se divorciar sem qualquer encargo. A ideia era perfeita. Você voltaria para a casa dos seus pais, destruída, enquanto ele e eu seguiríamos juntos, sem amarras. Ela soltou um suspiro de satisfação, como se estivesse orgulhosa do plano bem articulado, e me olhou com uma expressão de superioridade. Ricardo, com um olhar frio e desdenhoso, balançou a cabeça em concordância com Cindy. Pois é, Ana, infelizmente o plano não deu certo. Eu realmente achei que os chás e o óleo fariam efeito, que você ficaria tão abalada que voltaria para a casa dos seus pais sem olhar para trás, ele disse, sem o menor remorso. Mas agora, não importa. Eu ainda quero o divórcio, e vou lutar com todas as forças para não pagar um centavo para você. Vou fazer o que for preciso para garantir que você saia dessa história sem nada. Ele cruzou os braços, olhando para mim como se eu fosse um incômodo que ele queria resolver o mais rápido possível. Acha mesmo que vou sustentar você e esse filho que eu nunca quis? Minha amiga Tânia, percebendo a situação insustentável, segurou meu braço com firmeza e disse, em um tom decidido, vamos embora daqui, Ana. Você já ouviu o suficiente. Ainda encarando Ricardo, senti um misto de tristeza e desapontamento tomar conta de mim. Com um olhar firme, eu disse, com a voz embargada, mas sem hesitar, em pensar que um dia eu te amei. Agora, não sinto nada além de desprezo. Mas eu prometo que você vai pagar por tudo o que fez. Sem esperar resposta, me virei e saí dali, acompanhada por Tânia, com a certeza de que tomaria todas as medidas para que ele respondesse por cada uma de suas ações. Ao sair do apartamento de Cindy, senti um alívio. Ricardo e Cindy jamais imaginariam que a própria confiança desmedida os trairia. O que eles não sabiam é que eu tinha gravado toda a confissão escondida em minha bolsa. Cada palavra, cada detalhe do plano frio e cruel de envenenamento lento com os chás, estava registrado. Sem hesitar, fui diretamente à delegacia, acompanhada de minha amiga Tânia. Na delegacia, relatei tudo e entreguei o gravador como prova. Os oficiais que me atenderam ficaram claramente impressionados com a frieza dos detalhes. Com a gravação em mãos e a documentação médica que mostrava os efeitos dos chás na minha saúde e na do bebê, abriram um inquérito imediatamente. A polícia intimou Ricardo e Cindy para prestarem depoimentos, e a situação se intensificou rapidamente. Quando Ricardo e Cindy foram chamados a depor, Cindy, já desestabilizada, confessou que havia seguido as ideias de Ricardo, mas que ele estava envolvido desde o início e era quem realmente queria se livrar do bebê. Ricardo, tentando negar, viu-se encurralado diante das provas. Com base nas gravações e nas evidências, ambos foram acusados formalmente por tentativa de lesão corporal e por conspiração. A repercussão foi devastadora para Ricardo. A empresa onde ele trabalhava suspendeu inicialmente, logo depois, encerrou o contrato, para preservar a própria reputação. Cindy também foi demitida, pois o envolvimento em uma ação judicial tão séria violava os princípios éticos da organização. O processo legal resultou em condenações para ambos. Ricardo e Cindy foram obrigados a cumprir serviço comunitário e a pagar uma indenização por todos os danos causados. Além disso, o tribunal determinou que Ricardo pagasse pensão para o bebê que ele havia rejeitado, sem possibilidade de contestação. Com o apoio das autoridades e de pessoas queridas, consegui seguir em frente. A justiça foi feita, e Ricardo e Cindy ficaram marcados pelas consequências de suas ações. Os pais de Ricardo, ao tomarem conhecimento das acusações e da gravação, ficaram arrasados. Envergonhados pela atitude do filho, vieram me procurar para oferecer seu apoio. Com sinceridade,
pediram desculpas pelo que eu havia passado e expressaram total reprovação à conduta de Ricardo e Cindy. Deixaram claro que, apesar de tudo, queriam estar presentes para o neto e me apoiariam no que eu precisasse. Desde então, tem sido uma presença de conforto, ajudando-me emocionalmente e mostrando que não compartilham das escolhas do filho. Meses depois, meu filho nasceu, enchendo minha vida de um amor que eu jamais havia experimentado. O momento foi emocionante e cheio de alegria, uma sensação de esperança renovada que me envolveu por completo. Ao segurar meu bebê nos braços, senti que todo o sofrimento que vivi foi transformado em força para seguir em frente. Ricardo, como consequência de seus atos, foi legalmente proibido de se aproximar de nós, uma medida que garantiu a nossa paz e segurança. Hoje, tenho o apoio dos pais dele e de toda a minha família e amigos e sigo construindo uma nova vida, agora em paz, ao lado do meu filho, onde o futuro brilha com novas possibilidades. Que história intensa! A frieza e manipulação do marido e da amante são inacreditáveis, mas a coragem da protagonista é inspiradora. Enfrentar tudo isso, proteger seu bebê e buscar justiça mostram sua força. Meu conselho para Ana: siga cercada de pessoas que te apoiam e construam um lar de amor para seu filho. Você merece paz e felicidade. O que você achou da história de hoje? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de deixar seu like. E, se você gosta de histórias sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!